Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Ontem tivemos um culto abençoado, a casa cheia, a igreja cheia da graça e da glória de Deus, e nós estamos muito felizes por isso. Então, quero deixar desde já um convite para você, nessa quarta-feira às 20 horas, vem estar conosco na Igreja Casa na Rocha, e também domingo às 9 horas da manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical e às 19 horas um culto abençoado, o culto da família. Quero deixar um convite para você nesse final de semana, no domingo às 9 horas da manhã e às 19, nós teremos um preletor de fora, o pastor Irã Góes, vai estar trazendo um tema extraordinário, que é como compreendendo o reino de Deus. E é um homem extraordinário, cheio da palavra, cheio de graça no ensino da palavra de Deus, muita graça de Deus e unção ele tem, e eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas, na Doutor Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, pertinho da Anhanguera, o Nitron, aqui do Posto Brasil, da Aviação Umuarama, nós estamos aqui, Igreja Casa na Rocha. E hoje nós vamos continuar nosso estudo sobre o sangue de Jesus. Nós vimos no nosso último encontro o que o sangue de Jesus faz por nós. E nós aprendemos 7 princípios sobre isso. Em primeiro lugar, pelo sangue de Jesus nós temos a redenção. Em segundo lugar, pelo sangue de Jesus todos os nossos pecados são perdoados se os confessarmos. Em terceiro lugar, pelo sangue de Jesus nós somos justificados. E em quarto lugar, pelo sangue de Jesus, temos livre acesso à presença de Deus. Em quinto lugar, nós aprendemos juntos no nosso último encontro que pelo sangue de Jesus nós somos santificados, somos separados para Deus. Em sexto lugar, pelo sangue de Jesus, a nossa consciência é limpa de toda a culpa. E em sétimo princípio que aprendemos juntos no nosso último encontro, é que pelo sangue de Jesus nós temos vitória sobre o diabo. O sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus é tão importante para o cristão? E nós estamos baseados em 1 Pedro 1, de 18 a 20, onde o texto sagrado nos diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, vos deixaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, o sangue de Jesus, derramado no altar da cruz, é a maior prova do amor de Deus pela humanidade caída, pelos seres humanos pecadores, porque através do sangue de Jesus nós temos a purificação dos nossos pecados, o acesso ao coração de Deus. Então, o sangue de Jesus, por que é tão importante o sangue de Jesus? No tempo do Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava num lugar chamado Santo dos Santos cada ano. Uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos para apresentar o sangue de um animal sacrificado diante do que eles chamavam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus e dentro dela tinha 3 elementos. Tinha a vara de Arão, tinha os 10 mandamentos, a lei em pedras, escrita pelo dedo de Deus em pedras, e tinha uma porção do maná de Deus. Ou seja, a presença de Deus atrai essas 3 coisas. A vara de Arão, a autoridade de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, e o maná representa a provisão de Deus, o alimento de Deus diário, que nós temos através das 6 disciplinas espirituais: oração, adoração, meditação na palavra, o jejum, depois a comunhão com os irmãos, que é extremamente necessário, e o serviço às pessoas, o serviço na casa de Deus e diante da sociedade e o mundo que ainda não conhece a Jesus. Então, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, era um modo temporário, ali derramando sangue sobre ela, de trazer perdão para os homens pecadores, pelos pecados de toda a nação. Que nação era na época? A nação de Israel. E eram cometidos, o pecado durante todo o ano, infelizmente, mas o
o perdão dos pecados de todo o povo era derramado sobre toda a nação, quando o sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e colocava o sangue sobre a Arca da Aliança. Isso, o livro de Levíticos nos ajuda a entender o significado do sangue de Jesus. Está lá em Levíticos 17, versículo 11, o texto sagrado diz: porque a vida da carne está no sangue, e eu vou-lo tenho dado sobre o altar. Que altar é esse? O altar da Arca da Aliança, naquela época, descrito aqui em Levíticos 17, 11. Para fazer expiação pela vossa alma. Purificação, redenção da vossa alma é o que o Senhor diz através da boca do profeta Moisés, na lei mosaica, no que os judeus chamam de Torá. Então, 2 pontos precisavam ser notados aqui, segundo esse texto de Levítico. Primeiro, o sangue do sacrifício é uma provisão divina, ou seja, Deus proveu isso à nação de Israel naquele tempo. Segundo lugar, o uso do sangue em sacrifício é uma forma de pagar o preço pelos pecados de toda a nação de Israel naquela época e fazer a expiação ou a reconciliação entre os homens e Deus, a purificação das vossas almas, conforme diz o texto sagrado. Significa simplesmente trazer indenizações ou pagar a penalidade do pecado através do sangue. O pecado é o problema e o sangue é o preço da redenção, que nos livra da consequência de todo o pecado, ou seja, a morte de um inocente, ali no caso o cordeirinho, o pombinho, o animal que era oferecido como sacrifício. O sangue pagou o preço pela ofensa dos pecados do povo. E assim, a vida de Jesus também sobre nós foi derramada como pagamento pelos nossos pecados no altar da cruz. Agora já não precisamos mais de sacrifícios de animais, porque Jesus, conforme nos ensina Hebreus, de uma vez por toda entrou no Santo dos Santos e ofereceu o seu próprio sangue, o sangue da cruz, como propiciação, perdão, expiação, redenção e reconciliação diante de Deus, em nome de Jesus. Cristo Jesus veio como uma oferta sem pecado, porque ele era imaculado, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Ele derramou o seu próprio sangue, deu a sua própria vida por você, querido, a fim de que ninguém mais precise morrer por causa do pecado. Ele constituiu um meio pelo qual os nossos pecados podem ser removidos. Ele pagou o preço por eles e obteve a nossa redenção, a nossa eterna redenção ao morrer por nós na cruz do Calvário. No altar da cruz do Calvário, o problema do pecado foi resolvido a todo aquele que crê. É o que diz Colossenses 1, de 13 a 14. Presta atenção no que diz o texto sagrado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, o Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a purificação, a remissão dos pecados. Jesus se ofereceu, meus amados, como sacrifício, uma única vez, porque Deus o fixou como preço do resgate, a fim de salvar todos os homens. Esse era o custo necessário para que ficássemos sem pecado diante de Deus, é o que diz Hebreus 9, 22. Ele estabeleceu a morte do seu próprio Filho como julgamento pelo pecado e então pagou o preço do resgate, enviando Cristo Jesus, o próprio Filho de Deus, ao mundo para derramar o seu sangue e morrer por nós, pecadores. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, nos tornamos participantes de toda a herança espiritual, de todos os benefícios da cruz de Cristo e somos salvos do reino das trevas e levados por Deus ao reino de Deus através do novo nascimento, da redenção, reconciliação e purificação pelo sangue de Jesus de Nazaré. Como é que o sangue de Jesus afeta as nossas vidas diárias? Em primeiro lugar, é uma expressão da vitória de Deus sobre a rebelião do homem, a vitória de Cristo sobre a rebelião do homem. Lá no Getsemane, Jesus orou: não se faça a minha vontade, mas sim a tua. A tensão de morte foi tão grande sobre ele que o sangue
enrompeu-lhe a face, diz a Bíblia. Misturou-se com seu suor e caiu no solo em grandes gotas. Aquele sangue derramado nesse jardim, o Getsemane, significa lugar de prensa. Falamos de uma redenção particular, a redenção da rebelião, ou seja, o exercício da nossa vontade contra a vontade de Deus. A partir de Adão, o gênero humano insistia em fazer a sua própria vontade, em detrimento da vontade de Deus. Quando Jesus fez a oração sacerdotal, dizendo: não se faça a minha vontade, mas sim a tua, ele orou em nosso lugar, como nosso sacerdote, como nosso representante, o representante de todos nós diante de Deus. Ao fazer aquela oração, ele derramou o seu sangue para redimir as nossas vontades, para que pudéssemos também dizer: não se faça a minha vontade, mas sim a tua, é o que diz Lucas 22, 42. Em segundo lugar, o sangue derramado nas feridas dos espinhos. Como é que o sangue de Jesus afeta as nossas vidas diárias? É a pergunta que nós estamos tentando responder. Então, em primeiro lugar, vitória sobre a rebelião. Segundo lugar, o sangue derramado das feridas dos espinhos. O espinho, amados, é um símbolo da maldição de Deus sobre o pecado. Gênesis 3,18. Era necessário que Jesus, quando sofreu na cruz para a nossa redenção, tirasse, através da redenção, a maldição do pecado. Usasse na fronte o símbolo daquela maldição, que era a coroa de espinhos. Está lá em Mateus 27, 29. E ele indicou assim que estava levando a maldição sobre si mesmo. O derramamento do sangue de Jesus fala-nos também da vitória, da redenção sobre a maldição do pecado. Terceiro lugar, o sangue derramado das feridas do açoite. As costas de Jesus, irmão, em terceiro lugar, o sangue derramado das feridas do açoite. As costas de Jesus ficaram inteiramente lanhadas, provocando copioso sangramento. Isaías 53, versículo 5 diz que por causa dessas chagas nós somos sarados, ou seja, por causa dessas feridas provocadas pelo açoite, nós somos sarados por Deus através de Cristo Jesus. E isso é uma cura total para o espírito, a alma e o corpo do ser humano, até mesmo para as nossas atitudes e os nossos relacionamentos. Enfermidades e pesar são resultados do pecado humano, mas o sangue de Jesus é poderoso e nos redime da maldição do pecado. É o que diz Isaías 53, versículo 5. Aqui nós temos um grande vislumbre, uma grande revelação da obra extraordinária de Jesus. A Bíblia diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em quarto lugar, o sangue derramado na cruz do Calvário. É o quarto princípio de aplicação do sangue de Cristo hoje para nós cristãos. O sangue derramado na cruz do Calvário. Os cravos nas mãos de Jesus o mantiveram na cruz, onde o sangue foi mais uma vez derramado. Esse sangue é suficiente e poderoso bastante para nos salvar, para nos redimir eternamente do pecado e do juízo final um dia diante de Deus. Romanos 8, de 1 a 2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, mas agora em Cristo Jesus, vós, o que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome de Deus e graças a Deus pelo sangue de Jesus. Então nós aprendemos que o sangue derramado na cruz do Calvário, aprendemos que a vitória sobre a rebelião foi causada pelo sangue de Jesus. O sangue derramado das feridas do espinho também trouxeram e afetam as nossas vidas diárias, e o sangue derramado nas feridas do açoite também abençoa a nossa vida, nosso coração e a nossa família. Aqui debaixo tem todas as informações para que você possa contribuir conosco, nossas redes sociais e tudo aquilo
que você precisa saber a nosso respeito. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amém.